Hoje eu recebo uma convidada com uma história espetacular que deixa sua marca por onde passa. Essa mulher multifacetada está sempre envolvida ativamente em muitos projetos. Ela é graduada em Direito pela UERJ, especialização em Finanças pela Universidade de Paris, MBA pela INSEAD e ainda programas de formação de conselheira pelas universidades de Berlim e pela London School. Ela já atuou como diretora de diversas empresas, como Alstom e GE, e hoje ela é diretora do Programa de Formação para Conselheiras de Administração na Sampo. Ela ainda é conselheira de Comércio Exterior da França e co-founder da Women on Board. Com essa trajetória admirável, ela foi eleita uma das mulheres mais influentes do Brasil pela Forbes e recebeu a condecoração de Cavaleiro da Ordem do Mérito pelo governo francês. Mas o que o currículo dela não conta é que uma das suas maiores habilidades é de conectar pessoas e, como ela mesma se define, uma eterna aprendiz da vida. Cris Aché, que honra ter você aqui. Cara, a honra é minha, né? É um prazer assim, inenarrável estar aqui com você e sendo ouvida aí por algumas pessoas. É um privilégio, tá? Eu acho que lugar de potência é tudo, tudo, tudo de bom. Obrigado, Cris. E, Cris, eu quero já começar explorando como é que foi sua criação. Você já cresceu sabendo que você queria ser uma executiva de sucesso ou foi algo que foi despertando ao longo do tempo? É engraçado, né, você fazer essa pergunta, porque ela remete a algumas sensações, né? Eu acho que hoje, felizmente, a gente consegue externalizar essas sensações, né? Eu tenho 2 irmãos mais velhos, sou caçula, única menina, diferença de 6 e 4 anos. Tinha tudo para ser podre, né? Tinha tudo para ser... Você era da pá virada? Não, assim, o que eu queria podia acontecer. Meus pais tiveram uma importância muito grande. E o apelido que meu pai me deu era o colírio dele. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Ser o colírio de alguém. E, assim, uma confiança. Meus pais sempre me incentivaram muitíssimo. Né? Não tinha essa de privilégio por eu ser a única menina, ou não tinha alguns privilégios que poderia ter tido, mas assim muita vontade. Eles sempre investiram muito em educação. Então, quando você é motivada dentro de casa a estudar, tem um caminho natural. Né? Então, eu digo, eu não tenho muito mérito de ter chegado onde eu cheguei, porque eu virava para o lado, tinha o livro que eu queria ler. Né? Eu estudei em colégios muito bons. As coisas foram fluindo. Quando a minha primeira passagem, né, pela França, eu tinha 15 anos, quer dizer, fui lá com os meus pais, eu tive um momento muito duro, que eu não entendia nada. Me puseram numa turma de primeiro ano científico, na época, né, que era... Ok, eu não sabia uma palavra de francês. Se você estudar química, biologia, matemática, física, etc., numa língua que não é a tua, eu falei, galera, vou voltar para casa. Me bota numa escola americana, que eu falava inglês muito bem na época. E meus pais foram brilhantes. Você quer ir para uma escola americana? Vai, Cris. Só que é o primeiro grande fracasso teu de não entender o que estão te falando. Mandaram essa na lata? Se você recuar, a gente bota você. Só que a tua vida vai ser dura. Cara, isso eu me lembro a cada momento de dificuldade que eu tive na minha vida. Isso eu tinha 15 anos, agora estou com 61, quase 62. Né? Cada momento duro da minha vida eu me lembro. Então, essas batalhas pequenas foram sempre superadas lembrando desse primeiro grande desafio. Mas eu não pensei que ia ser isso. Ou seja, cada momento difícil, eu me lembro dessa história e me levou a chegar onde eu cheguei. Né? E não foi fácil, tá? Mas não era, eu não sonhei querendo ser CEO, eu não nasci sonhando em ser CEO, etc. Aliás, eu queria ser diplomata e mudei completamente a minha carreira. E você tinha outras mulheres executivas próximas de você, seja na sua família ou amigos de amigos? Não. No Brasil, não. Né? No Brasil, minha mãe estudou museóloga, psicóloga, mas nunca exerceu.
ela não fez psicologia, mas era e é ainda, mas num momento aí meio complicado, grande estudiosa do assunto, mas eu tinha uma mulher na família que foi muito inspiradora. Minha madrinha, Maria Eugênia Achepilar, criou o Banco da Providência. Gozado, nem pensei que a gente fosse abordar esse tema, mas é muito gostoso, sim. Imagina alguém, uma mulher solteira, casou-se com 58 anos, criou o Banco da Providência. No Rio de Janeiro a gente conhece muito a Feira da Providência, que hoje estourou. Foi a primeira mulher que efetivamente me inspirou, mas não era um hábito. E no meu mundo, né, que foi um mundo muito masculino a vida inteira, até pelas indústrias nas quais eu passei, né? E quando você começou a crescer no mundo corporativo, que características que você começou a perceber que você já trazia de fábrica e poderia ser um diferencial para você se destacar? Destacar para o bem e para o mal, tá? Sempre, né? Tudo na vida tem o lado sombra e o lado luz. É engraçado, né? Porque eu acabei a minha carreira, ela começou, né? Tive alguma coisa no Brasil antes de eu me casar, mas eu em 1900 e bolinha, e para ser mais precisa, 1984, eu saí do Rio de Janeiro e fui morar na França porque eu me casei. E é engraçado, né? Porque eu dizia para todo mundo, se o Brizola for eleito, eu saio desse país. Mas já estava com a minha pós engatilhada, etc., etc., e ia sair mesmo que o Brizola não fosse eleito. Mas eu comecei a minha carreira, basicamente, na França, em banco, e depois na aeroespacial, que é uma indústria complicada em termos de ser mulher. Ser mulher, ser gringa, porque eu era brasileira. Eu só tive a minha nacionalidade francesa depois dos meus filhos nascerem, porque eu queria ter certeza que eles teriam as duas nacionalidades. E aí eu tinha algumas características muito curiosas, né? Eu sou sincericida, e isso, dependendo de quem olha, pode ser uma qualidade ou um defeito, mas sincericida numa cultura francesa é mais difícil do que numa cultura brasileira. Então, mas isso, para mim, sempre foi a minha marca registrada. Em alguns momentos me ajudou, em outros me atrapalhou muito. Eu acho que talvez tenha me atrapalhado mais do que me ajudado, mas me permitiu dormir bem. E, cara, eu durmo poucas horas por dia, porque eu faço muita coisa, mas as poucas horas eu durmo muito bem. Então, essa característica eu acho que é forte. Uma outra característica, como carioca, não dá para deixar de fazer piada. Não quer dizer que ser feliz e alegre no trabalho não quer dizer que você não é séria. Mas, de vez em quando, você é mal interpretada, né? E eu tive uma passagem que me fez aprender a fazer menos piada quando tem culturas diferentes. Você viu, eu cheguei aqui hoje, já fiz uma piadinha aí com o nosso amigo técnico. Explica aí o que quer dizer tal palavra, porque eu sou loura, né? Então eu sou assim a maior receptora de piadas de loura. Adoro piada de loura. E fazia muito. Até o dia que, numa conversa com um cliente, que era o ministro de Minas e Energia do México, eu sempre usei, né? Fala mais devagar ou repete porque eu sou loura, porque aí dava tempo de eu, né, preparar a resposta ou alguma coisa no gênero. Ele falou alguma coisa, eu falei, dá para repetir, eu sou loura. O cara se indignou. A minha esposa é loura, não sei o quê, ela é brilhante. Puta, agora, toda piadinha, eu tomo cuidado primeiro para ver a cultura da pessoa que está do outro lado. Mas então, o meu senso de humor, e eu me acho engraçadíssima, como toda carioca, eu tive que dar uma segurada. Uma equilibrada aí. Mas também me ajudou a chegar onde eu cheguei. E, Cris, você tem uma formação fantástica, mas a minha abordagem aqui, eu queria saber o que essas formações não te ensinaram para você ser uma executiva de sucesso e o que você teve que aprender ali na prática. É engraçado, né, você falar de formação, Baza. Até a véspera do dia do meu vestibular, eu não sabia se eu ia fazer engenharia eletrônica ou direito. Pô, super ali, né? Tudo ali, ó, muito conectado.
Total, né? Mas isso mostra exatamente, é engraçado, na época eu não tinha identificado, né? Foi só aquela dúvida, fiz milhões de testes vocacionais, a única coisa que eu tinha certeza é que eu não queria fazer medicina. E na droga do teste vocacional, deu medicina. Eu falei, porra, né? A gente faz o troço para diminuir as dúvidas e o negócio piora. Mas eu sempre tentei, né? Por que eu fiz direito? Que era o que não me obrigava a ficar numa atividade só. Era o que me abria as portas. Depois eu queria fazer diplomacia, casei, não fiz diplomacia, mas eu estudei direito e virei financeira, cara. Ninguém entende. Muita gente nem sabe que eu fiz direito, né? Paguei a OAB a vida inteira. Eu vou ser politicamente incorreta, desculpe, se precisar, corta. Eu paguei a OAB para não pagar sindicato de metalúrgico, tá? Foi a minha opção. Tem gente que nem sabe que eu sou advogada, né? Mas eu sempre tentei, e eu acho que isso fez uma diferença do que eu não aprendi na escola, né? É porque eu tentei aprender a vida inteira, e hashtag fica a dica, tá? Que não adianta você querer ser monolítica, né? E no meu tempo, olha que coisa mais arcaica, né? No meu tempo, todo mundo era monolítico, né? E, felizmente, hoje a gente valoriza essa capacidade que os profissionais têm de se adaptar. Eu acho que a maior escola, para mim, do que eu não aprendi na escola, é a minha adaptabilidade. Muito depois de eu ter concluído isso, eu fui com uma grande amiga minha, grande pequena amiga, porque ela tem 1,50 m, a gente foi junto para Galápagos, e aí eu entendi, né? A gente fala muito de Darwin, né? Quando eu vi que o passarinho da ilha A era bicudo porque tinha pedra, que o mesmo passarinho na ilha B, ele tinha perna comprida porque era lama, eu entendi que quem sobrevive não é o mais forte, não é o que estuda mais, não, cara, é quem consegue se adaptar. E isso, assim, é engraçado, né? Porque essa viagem foi há uns 8 anos atrás, né? Então, eu já tinha praticamente fechado o meu ciclo do mundo corporativo. Mas, assim, levem, viagem. Esse tipo de viagem faz muito bem a gente perceber. E isso nenhuma escola te ensina a ser adaptável. Eu achei muito legal o que você falou, Cris, porque de tudo que eu venho estudando sobre o que é possível predizer o sucesso de alguém, no passado se falava de QI, depois se falou muito de inteligência emocional, mas hoje os estudos mostram que talvez o que mais prediz o sucesso de alguém efetivamente é o quão adaptável a pessoa é. Porque no mundo que muda tão rápido, né? Então você ficar preso a uma foto antiga é o maior desafio. Mas o ponto que eu quero abordar para pegar também teu ponto, as pessoas muitas vezes confundem, né, o adaptável com flexível. Eu ia tocar exatamente nesse ponto. Não é a flexibilidade, não. Flexibilidade, às vezes, tem um aspecto negativo. Porque, às vezes, você, quando flexibiliza, você, às vezes, está se violentando. Você abre mão de alguns... Flexibilidade é uma palavra que me apavora. Tá? Flexibilidade é o jeitinho, não é isso, tá? Adaptabilidade é muito mais consistente e você não se anula, né? Porque a flexibilidade na primeira oportunidade você volta a ser quem você era antes, porque aquilo definitivamente não é o que você queria ou não te trouxe transformação. Contra a natureza, flexibilidade. E adaptabilidade, a essência é a natureza. Né? Eu acho que aí a gente tem... É muito, muito, muito importante. A gente está perdendo um pouco o valor das palavras, né? A nomeação ela é muito importante. Né? A gente fala muito de resiliência. Desculpe, eu não acho que resiliência seja uma qualidade. Olha que... Né? Eu adoro ser polêmica, né? Resiliência não é uma qualidade, porque resiliência depois você volta para o teu estado. Né? Mas adaptabilidade ou a perseverança são outras qualidades que me parecem ser mais oportunas e mais úteis para a vida. Eu concordo muito com o que você diz, até quando as pessoas usam resiliente,
Ah, não, então resiliente no trabalho é quem aguenta as porradas e não morre. Não, não, peraí, né? Não adianta ser só resiliente, não, porque eu tô aguentando as porradas. Peraí, o que que isso tá te transformando, o que você tá aprendendo e principalmente como você tá lidando com isso? Porque você tá num ambiente que você sofre porrada, você não pede demissão, não morre, mas aquilo lá tá te fazendo mal, então tem alguma coisa E errada. depois você volta para o estado natural teu, quer dizer, também não é legal, né? Cris, a hora que você começa a lembrar das tuas primeiras experiências como líder, como foi? Como é que você descreveria o seu mindset para se desenvolver como líder? Engraçado, não existia curso de liderança antigamente, não tinha, né? Você aprendia assim, o conceito de chefe e líder, a galera era muito mais chefe do que líder, né? Então, o chefe é aquele que manda quem pode, obedece quem tem os rios, ou dá porrada. E aí, eu acho que as mulheres tiveram um papel, sem feminismo nenhum, nada disso, as mulheres tiveram um papel muito diferenciado. Por quê? Você tinha dois grupos de mulheres, né? As que eram chefes, que agiam exatamente com mindset de porrada, obedece, etc, etc. E algumas mulheres que começaram a se sobressair, e eu acredito fazer parte desse grupo, que entenderam que tinha um diferencial, que dava para ser líder e não chefe, né? Eu me lembro de ter sido criticada, mas isso bem depois, porque da mesma forma que eu cheguei aqui e te dei 2 beijinhos, carioca dá sempre 2 beijinhos, eu chegava no escritório e o segurança que eu conhecia, sabia o time de futebol dele, eu também dava 2 beijinhos. Eu fui criticada em alguns momentos por causa disso. Cara, o fato de eu ser VP, diretora, não me impede de dar 2 beijinhos no segurança. E que bom que eu me interesso pela vida do segurança, etc, etc. Então, o cara, quer dizer, a maneira que ele atuava por ter sido bem considerado por uma VP, era incrível. Então, eu sempre, desde o começo, mesmo na época que não era moda, eu tentei liderar e não ser chefe, né? Tinha uma época que eu trabalhei em mesa na aeroespacial. O volume de grana era imenso. Os presentes de final de ano eram maravilhosos, né? Não tinha limite de $10 ou $100, o que quer que seja. Cada cesta que eu recebia, eu dividia com todo mundo. Cada curso que eu fazia, depois eu chamava a galera e compartilhava. Eu acho que o líder que não compartilha, ele está fadado a morrer. Ele é chefe, né? Ou uma outra característica que eu acho fundamental, eu vou te citar, tudo que eu te citar aqui, eu vou te botar o nome da pessoa que me ensinou do lado, né? Ou que me disse do lado, que eu acho que é importante, quer dizer, e isso faz muita diferença, e eu acho que, assim, se você me perguntasse qual foi a grande melhoria no mundo corporativo nos últimos anos, a minha resposta seria, e é, a migração de chefe para líder. Eu acho que isso foi a maior mudança. E o líder pode ser frágil, o líder pode chorar, homem ou mulher, o líder pode ter fraqueza. Não precisou Brené Brown dizer isso, tá? É uma realidade que já está acontecendo. E eu acho isso o máximo. Para mim, o grande salto do mundo corporativo está aí. E eu acho que a beleza, Cris, é que hoje, como você conecta claramente essa gestão mais humanizada com performance. Porque parece que Um não exclui o antigamente, outro. exatamente, pelo contrário, ele se conecta, né? Hoje, no mundo que muda tão rápido, aquele chefe de antigamente que tinha todas as respostas, que era o super-herói, a super-heroína, hoje é mal visto. Você fala assim, poxa, como é que alguém tem a pretensão de sozinho querer ter todas as respostas? E a galera que ficava tarde no trabalho, porque era bonitinho você sair às 8h30, 9 horas do trabalho. Eu me lembro, às vezes, saindo às 6, eu tinha vergonha. Cara, fazendo alguma coisa errada. Puta, hoje, quem sai às 6 é que é o trouxa, né? Porque não tem um equilíbrio de vida legal, não vai produzir bem, etc, etc. Isso também é um lado muito positivo, né? De você perceber, né, que você pode ser alegre no trabalho, você perceber que as coisas podem fluir, né? Você desenvolver tarefas e não cumprir horário é outro shift também muito interessante, né?
E eu acho que está melhorando. Ainda tem muito para melhorar, mas está melhorando bastante. E, Cris, o ponto é agora acelerando. O que te motivou a sair do mundo corporativo? Que, poxa, você é eleita uma das mulheres mais poderosas aqui do Brasil, um reconhecimento, e aí você migra para a área de educação. Como é que foi Não, esse... eu não migrei para a área de educação. A área de educação caiu no meu colo. Cara, no dia que eu saí, foi muito engraçado, né? Poxa, algumas pessoas que estão nos ouvindo conhecem essa história, desculpem, vocês vão ouvir de novo, tá? Foi muito incrível a minha saída do mundo corporativo, que no final das contas, né, eu fiz uma viagem, um track de inovação com um grupo chamado CAS, não sei se você conhece, Sim. Knowledge Exchange Section, cas.do. Eu não sou acionista, então posso fazer propaganda. Eu viajei com esse grupo. Foi a primeira viagem que eles fizeram de inovação. No grupo que eu estava, a única não CEO era eu. Eu tinha mais uma, além de mim, que também não era CEO. Então tinha o Arthur do Boticário, o Arthur do Cacau Show, o Alexandre do Cacau Show, a Paula Belize, na época Microsoft... não quero ser indelicada de esquecer nomes, mas só o Becker da Globo, enfim, só tinha pessoas absolutamente fodásticas. Não tem outro termo, desculpe aí, ouvintes. Eu percebi que eu impactei muita gente na minha vida corporativa. Tá? Eu, como Alstom, que depois foi comprada pela GE, consegui colaborar para trazer 16 fábricas para o Brasil. Né? Você bota 1.500 pessoas diretas, criação de emprego, multiplica por 3 ou 4, família média no Brasil, multiplica isso por 5, cada direto em infraestrutura gera 5 indireto. Quer dizer, é muita gente. Né? Isso, para mim, é importante. Quando eu saí do banco para entrar no mundo da indústria, meu grande objetivo era a criação de emprego, etc, etc. Falei, cara, depois de tudo que eu vi aqui, isso tem 5 anos, né, 5 anos e meio, tudo que eu vi no Vale do Silício, eu falei assim, cara, eu impacto 1.000 pessoas. Será que eu consigo impactar centenas de milhares de pessoas? Será que eu consigo impactar 1 milhão de pessoas? Não vai ser trabalhando no mundo corporativo. Lógico, a GE comprou a Alstom, eu perdi poder, deixei de ser quem eu era, embora eles no começo não quisessem largar o osso, mas me seguraram. Aí todo mundo achava que quando eu pedi demissão, eu estava saindo da GE porque a GE comprou a Alstom e eu não tinha mais poder. E, na realidade, a decisão era sair do mundo corporativo. E aí, nesse momento, entre a minha decisão e a saída, almoço de posse do Conselho de Administração do IBEF, onde você é bastante ativo e está na diretoria. Primeira mulher eleita, 2017, galera. Olha que absurdo, né? Mas agora já tem 2. A gente já dobrou e vamos aumentando esse número. Presidente mulher agora, com a Lu. Com a Lu, brilhando, etc, etc, com muitas mudanças, inclusive, interessantes. E aí, nesse momento, os meus pares souberam que eu estava saindo do mundo corporativo. Olha, eu falei, inclusive, se quiserem, suplente, né? Porque a associação, instituto, sempre tem um lado patrocínio, cartão de visita. Eu não teria mais cartão de visita que não fosse Cris Achê S.A., né? E, nesse momento, o Zé Cláudio, meu par na época, e continuamos ainda no conselho, ou seja, devemos estar fazendo direitinho, porque estamos sendo reeleitos, CEO e fundador da Sampo, Escola de Negócios. Já entrevistado aqui no Lugar de Potência, aqui, que deixou ótimos insights. Fantástico. Agora ele já tem mais de 40, eu já não posso fazer a minha piadinha. E ainda por cima o cara não tem 40 anos, eu não posso mais fazer essa piadinha. Mas voltando, aí ele falou, podemos almoçar? Eu falei, olha, eu acabo de trabalhar na sexta, segunda. Ou seja, over the weekend. Ele chegou, eu queria te convidar para dirigir um programa de formação de conselheiras. Eu falei, cara,
Me dá 48 horas, por favor. Eu não era isso que eu tinha previsto. E muito engraçado, eu tive que refazer revisitar o estatuto, o objeto social da minha consultoria. 5 anos depois, não tem nenhuma linha do que eu tinha previsto fazer quando Os eu quinais saí. lá não estão batendo. Nenhuma do que eu faço hoje. Quando ele propôs, eu falei assim, puxa, será que eu dou para isso? Minha experiência com a educação foi muito rápida. Eu tinha sido professora de Direito Constitucional em 1984, ano de eleições, pelas eleições diretas, levei minha turma lá para as manifestações, levei puxão de orelha da escola, aquelas coisas todas, e a criação da Universidade da Austin para todo o continente americano, aí eu mexi um pouquinho com a educação, mas senão não tinha nenhuma experiência. 2, trabalhar só com mulher, cara, não combinava comigo. Eu nunca tinha feito isso. Eu tinha convivido muito pouco com mulheres. Eu tentei e fiz alguns movimentos, participava de alguns grupos, etc., mas não eu diretamente só com mulher. Isso me assustou. E ele me enrolou, tá? Porque o combinado era assim, quando tivesse 30 ou 40 alumni, a gente abria para os homens. A gente só não bateu o martelo no número. No número. Então, cada ano aumenta um pouquinho, Não, vai jogando para frente. Não, agora já tirou da... Não, agora eu já tirei isso da pauta, mas eu brinco muito com ele, que ele me enrolou. Porque se naquele momento ele tivesse dito, não, vai ser sempre de mulher, eu não teria aceito. Então, talvez, quer dizer, talvez não, certamente, a comunidade que a gente está criando, gigantesca, hoje eu tenho quase 400 mulheres formadas ou em formação. Já podia ter parado. E o mais incrível de tudo, Baza, estou entrevistando agora para a turma 13. Tem muita mulher competente que eu, no meu radar, não tinha identificado. Eu pensei que não teria. Olha que absurdo, olha o meu próprio viés. Né? Eu pensei que a 4ª, 5ª turma, acabou. Todo mundo competente, a gente teria formado. E não. Eu entrevisto, eu não quero ser indelicada com as da turma 2, 3 e sucessivas. Tem entrevistado gente com mais competência, às vezes, do que o pessoal que a gente achava que já era o máximo. Né? Então, isso é incrível. Né? Eu caí no mundo da educação, estou apaixonada pelo mundo da educação. Eu não pensei que fosse ter esse entusiasmo. Bom, a gente acaba dando sangue, né? E Cris, eu queria que você agora colocasse aqui para a gente a importância de ter um programa de formação focado em mulheres. Porque você falou aqui rapidamente, mas acho que a gente pode explorar a importância de ter essa comunidade, né, de você, o conteúdo, de você ter a abertura para aproximar as oportunidades. Conta um pouquinho assim tudo que está por trás. Olha, o que está por trás é um sonho. Né? Qual é o meu objetivo de vida? Eu tenho basicamente alguns objetivos de vida. Um deles é compartilhar. Tá? Eu brinco, né, que eu criei uma síndrome. Eu tenho a síndrome anti-faraó. Eu quase 62, né? Eu acumulei conhecimento, acumulei sentimentos, acumulei vitórias, acumulei fracassos, acumulei grana. Quanto tempo eu vou viver, não sei. Mas eu não levarei nada para o meu túmulo. Né? Então, essa comunidade, para mim, é um primeiro vetor de compartilhamento. 2, eu descobri, há 5 anos atrás, que eu sou uma millennium. Você vai rir, né? Puta, mulher com 50 e muitos dizer que é millennium, agora, né? Sou. Porque eu quero mudar o mundo e detesto arrumar meu quarto. Que para mim é a melhor definição de millennium, não tem melhor. E aí eu comecei quando pintou esse convite, né, eu já tinha alguns conselhos, já era conselheira, mas eu, como conselheira, no máximo, eu posso impactar o quê? 5 empresas? Cara, eu quero impactar 1 milhão de pessoas. 5 empresas não é nada, né, para o meu milhãozinho. Aí, né, maquiavelicamente, eu utilizo essa galera toda que a gente tem na frente para impactar e mudar. E eu acho que o vetor de mudança de conselho
não é a diversidade só a mulher entrando no conselho, tá? A mulher entra no conselho, ela traz outras diversidades, né? Porque não tem nada, né? Poxa, se fala de diversidade e o programa é só para mulheres. Mas o fato de ser só para mulheres permite uma abertura, permite um conforto no que está sendo discutido e uma objetividade ímpar. E é curioso porque a única diversidade que eu não tenho é de gênero. Por quê? Porque, na realidade, o que eu coloco dentro de cada sala de aula? Bom, eu entrevisto uma por uma, recuso uma opção de gente, tem muitas mulheres que me detestam porque não foram. Eu tento sempre explicar quando eu recuso alguém e orientar e ajudar, mas, na realidade, eu reproduzo em sala de aula o meu ideal de conselho. Então, eu tenho a financeira, eu tenho a advogada, eu tenho a marqueteira, eu tenho a RH, eu tenho a futurista. Quando que a gente podia imaginar, né, que alguém que cuida de tendências teria um assento no conselho, né? Entrevistei ontem uma criminalista. Olha que incrível. Provavelmente vai ser a primeira aluna do curso especializada em criminal. Qual é a grande vantagem? Ela sabe o que é risco reputacional, ela sabe o que é risco de penal, ela sabe, toda a avaliação dela é muito interessante. Então, eu tento colocar dentro da sala de aula o meu conselho ideal. E por incrível que pareça, e sem menor arrogância, aos pouquinhos a gente está mudando, né? Hoje, desculpe, virei concorrente tua, cara. Virei hunter de conselho, né? Eu me permito indicar alguns perfis que nunca a gente podia imaginar que isso fosse possível. Então, da mesma maneira que eu posso indicar uma pirralha de 26 anos, eu indico alguém de 60 e poucos. Então, a gente está quebrando alguns paradigmas, né, que eu acho que são... Essa quebra ela é essencial, tá? Ela é motora e não é assim, vai mudar, não. O meu entusiasmo, eu acho que o que faz meu olho brilhar, o que me faz dizer que vale a pena, cada minuto que eu não dormi vale a pena, quando a gente emplaca alguém que esteja um perfil atípico. Legal. E Cris, agora nessa experiência, tendo aí mais de 400 mulheres no teu portfólio aí, formadas ou em formação, quais são as principais lições que você aprendeu, se a gente pudesse sintetizar algumas aqui para as mulheres que estão nos escutando aqui, do que é importante, seja da formação de comunidade que você já falou, mas dessa atitude, puxa, um mundo agora que tem mudado, mas ainda tem muito para evoluir nesse aspecto. É engraçado porque você falou das 400, tem as 400 sim, mas eu também sou embaixadora do WCD, que tem mais 200 e alguma, quase 300 agora, tem Conselheira 101, que são 40 e poucas, e quer dizer, tem outras comunidades também, tá? E eu acho que assim, quanto mais... tem o OB, né, que é a certificadora aí para as empresas cujo conselho, né, em vez de ficar reclamando, né, que não tem mulher em conselho, a gente bota o holofote naquelas que estão fazendo direitinho o dever de casa, né? Quase 100 já certificadas, né? Então, o que eu acho que é muito importante, né? A gente está num mundo que não é mais ou. Não precisa ser ou homem ou mulher, né? É o mundo do e, né? O mundo do conhecimento compartilhado, é o mundo aberto. Então, isso eu acho que é muito bom. Isso... as mulheres que entenderem isso, que não quiserem brigar contra os homens... Por exemplo, eu fui muito criticada por algumas mulheres porque na eleição do conselho do IBGC eu disse publicamente que também estava votando em homem. Que absurdo, mulher não vota em homem. Não, mulher vota em quem é competente. E a gente não pode, a gente tem que se abstrair disso. Então, é muito bacana todos os movimentos que estão tendo hoje de abertura para a mulher, mas não se pode excluir o homem, tá? Em hipótese alguma. Porque a diversidade ela tem que ser diversa. Ela não pode parar até a segunda página, né? Quando a Anitta
foi indicada para o conselho, eu vi muita mulher criticando. Que absurdo, não sei o quê, papapá, ela não estudou, ela não fez isso, ela não fez aquilo, ela tatua, né, tem tatuagens em lugares estratégicos, coisa desse nível. Cara, desculpe, diversidade é diversidade. Não é até onde ela me interessa, não é uma diversidade até onde tem que ser loura, tem que ter 61 anos e 11 meses, etc. Não é isso, diversidade. Né? Então, a mensagem que eu passo para as mulheres é: não excluam, incluam sempre, estudem muito, mas não tenham síndrome de impostora. Tá? Hashtag, de novo, fica a dica. Não dá para ter síndrome de impostora. A gente trabalha isso se precisar. Né? A competência existe. A coisa mais maravilhosa, e aí eu falo da comunidade ABPW, que a gente chama de ABPET, sem nenhum lado pejorativo, é a riqueza de networking, e eu faço uma distinção. Brasileiro é péssimo de networking. Brasileira é pior ainda, consegue. Existem 2 tipos de networking que a gente tem que desenvolver na vida, na PF e na PJ. Não adianta você ter 20 milhões de seguidores, ter 10 mil pessoas para tomar vinho ou cerveja, dependendo das suas preferências, se isso não gerar PIB no final do dia. Você não faz na PF para gerar PIB, mas você tem que fazer networking, sim, na pessoa física. É muito bacana. 6 alunas e eu fomos damas de honra da diretora de compliance da Goldman. Olha que sensacional. Eu passei mal, eu tive aluna me levando para o hospital. Teve alguns momentos difíceis ou celebrações que a gente teve muito junto a todo mundo. Mas tem que gerar negócios. Eu vou dar um spoilerzinho, né? Espero que a Mila não me mate. A gente está fazendo uma pesquisa dentro da comunidade ABPW. E, por enquanto, a pesquisa foi lançada sexta-feira de noite, e eu tenho um dado de segunda-feira que eu achei sensacional. 112 pessoas, mulheres, tinham respondido. 21% dessas 112 já tinham feito, no mínimo, 2 negócios entre ABPETs. Cara, isso, para o meu ouvido, é música. Né? Ou a gente sabia, né? Sabia. Eu tenho 3 alunas que saíram das empresas que elas estavam e criaram uma empresa. Eu tenho uma outra que fez uma startup, pegou como CEO uma aluna de uma turma que não é dela. Teve gente que recebeu convite para conselho, não aceitou, e a gente indicou alguém também. Então, essa sororidade, e aí foi muito incrível, né? A gente fez o download agora da missão do nosso módulo internacional de Israel, e no download a Joana Batista criou o verbo sororizar, né? Porque a gente fala muito sororidade, mas não, a gente está sororizando. E isso eu não conheço uma conjugação desse verbo de uma maneira tão expressiva e tão genuína quanto a gente tem lá na comunidade da BPW. Cris, você falou de networking, e eu acho que esse é um tema que, além da dificuldade, tem muito conteúdo, orientação errado, né? Que é aquele conceito barato. Não, network é fazer favor com o maior número de pessoas para as pessoas te deverem favor, né? Não é o poderoso chefão. Você tem algum framework, uma forma estruturada, ou isso é muito no feeling? Como é que você foi construído? Porque, poxa, você tem alguém que tem um ótimo networking aqui, você aqui na minha frente, é invejável o seu networking. Imagina. Eu acho que tem algumas... É engraçado, né? Eu comecei a fazer networking na época que não existia rede social, né? E não foi engraçado. Eu comecei errado. Eu comecei sem objetivo. Tá? Eu não tinha uma linha clara de por que eu estava fazendo networking. Eu sou uma pessoa que gosto de gente e me alimento de gente. Imagina o quanto eu sofri durante a pandemia isolada. E no começo eu me isolei mesmo. Agora eu não comecei a viajar, etc, etc. E ainda estou virgem, por incrível que pareça, com todas as viagens, etc.
Mas eu atirava, entre aspas, não para tudo quanto é lado, mas assim, eu sempre tive muita curiosidade de conhecer as pessoas e nunca tive vergonha de perguntar o que eu não sabia. Né? Fazer cara de paisagem não combina comigo. Então, eu sempre, isso é uma dica que foi muito intuitivo, né? E eu passo para muita gente. Eu sempre tentei, no mínimo uma vez a cada 15 dias, almoçar com alguém que não fosse cliente, fornecedor, nem amigo. Gente, eu basicamente trabalhei em 2 empresas na minha vida, né? Então não era para eu ter networking, né? Eu não me mexia, teoricamente, né? E sempre me preocupei para fora da empresa. Quando a Alstom passou um momento complicado, eu acho que foi o momento que eu mais fiz palestra na minha vida. Eu mais quis comunicar, né? Assim, participem, sim. Não sejam bombril. Não adianta você dizer que você é boa em tudo. Né? Eu brinco, e a Gabi Baumgart fica me gozando, né? Que esse conceito de conselheira bombril, né? E de profissional bombril. Adaptabilidade não é dizer que você faz de tudo. Não adianta. Você tem que ter as tuas características, as tuas etiquetas. As pessoas têm que saber que você quer fazer alguma coisa. Né? Então, você quer ser conselheira? Avisa, né? Senão, outro dia alguém falou assim, olha, outro dia não, ontem, muito precisamente, tá? A gente estava num evento muito bacana até, de várias alunas, mas de turmas misturadas, o que para mãe adora quando os filhos se entendem, né? Então, foi muito bacana. Uma falou assim, olha, eu trabalho em banco, não posso aceitar vaga de conselho, mas se tiver algum conselho consultivo não de ONG ou terceiro setor, você me indica? Eu falei, pô, que bom, né? Você demorou 3 anos para me dizer que você quer fazer isso. Então, quer dizer, tem que verbalizar o que você quer. Não faça o networking assim, eu quero entrar no conselho que o Baza está, então, maquiavelicamente, eu vou começar a encontrar... Não. Tem que ser... É uma jornada. Né? Tem que ser genuíno. Networking interessado não leva a nada. Da mesma forma que você fazer esperando que a pessoa nunca vem de quem te deu. Né? Nunca. Quer dizer, você faz o bem aqui e vai receber o bem de alguém que não tem absolutamente nada a ver com aquele fato. Quer dizer, não pode ter contabilidade. Né? Como em tudo, né? Qualquer relacionamento não pode ter contabilidade. No afetivo, no familiar, e no networking também não. E gerar PIB, ninguém pode ter vergonha de querer gerar PIB. Né? É muito importante. Gente... Vamos gerar resultado, vamos Lógico, ter retorno financeiro. Olha, quantas pessoas já me disseram que o que eu não uso investir num curso, pagou mesmo, gastou. E o gasto pode ou não ter retorno. Né? Você não pode... Assim, tipo, o curso já foi pago só com o que gerou disso. Então, é bacana. E, assim... muita genuinidade e constância. Não adianta, assim, só na véspera de uma coisa que vai ser importante para você, aí você dispara o WhatsApp para todo mundo. Também não... Ninguém é trouxa, né? A gente não pode subestimar a inteligência de quem está do outro lado. Cris, que aula. Olha, sugestão aqui, networking, aqui dá para sair um livro aqui. E ó, você falou tanta coisa interessante que eu fui decupando aqui para não deixar escapar. E eu quero agora puxar um desses pontos que você falou, síndrome do impostor ou da impostora. Você com essa energia, essa força toda, você já teve, ainda tem, como você lida? Aqui também vamos extrair essas lições. Cara, tive milhões de vezes, ainda bem, né? Que eu sou humana. Se eu não tivesse tido síndrome de impostor... Olha, imagina o seguinte, a dificuldade... Quem não tem síndrome do impostor, podemos dizer que é deve ter ou tem alguma patologia, ou é alguma patologia. É mentiroso, porque mesmo a patologia, na hora que se olha no espelho, em algum momento deve dar um friozinho no estômago, né? Sim, primeiro emprego importante meu, eu tinha 24 anos, eu fui ser assessora
do diretor internacional do New York Bank, que estava abrindo uma filial em Paris. A minha sala, eu nunca na minha vida tive uma sala tão bonita quanto aquela. Eu tinha vista para a Place Vendôme. Imagina a minha, assim, a brasileirinha, né, gringa. Gente, isso em 84, tá? Ainda tinha gente que achava que a capital do Brasil era Buenos Aires, tá? Não tinha internet, não tinha, tem que colocar no contexto, né? 85 já, 25 anos. E aí, eu falei assim, cara, eu vou dar conta? Por que esse cara me contratou, né? A primeira dúvida é assim, por que esse cara me contratou? O que eu vou agregar para ele? Né? E aí comecei a ver as pessoas do lado, né? Tem uma frase que eu adoro, não sei quem é o autor, por isso que eu não cito. Quando eu olho, eu me desolo. Quando eu me comparo, eu me consolo. Né? Quando eu comecei a olhar para o lado, eu falei assim, cara, eu não sou muito pior do que aquela, aquele, etc, etc. Então, foi assim, o primeiro baque. Depois, entrei na aeroespacial. Pô, pelo fato de eu ser brasileira, teve uma due diligence, porque eu tinha habilitação confidencial defesa. Não francesa, era um negócio que era difícil. Né? Então, eu tinha, assim, cada coisa que acontecia, eu tive um assédio. Eu dei uma bolacha num cara, mas eu tive vergonha de fazer qualquer coisa, que eu falei assim, poxa, eu sou o lado mais fraco. Vai estourar na minha mão. Eu cruzei com esse cara durante 10 anos e nada aconteceu. Ele calou a boca, eu calei a minha. Por quê? Porque eu tinha medo. Mas eu tinha medo também, as minhas inseguranças, elas eram muito em cima de... será que eu sou competente? Por que eles me contrataram? É sempre a dúvida, por que eles me contrataram? E em alguns momentos me ofereceram vagas que eu recusei, porque eu achava que eu não tinha competência. E hoje eu brigo e mato, esfolo. E teve um caso incrível, porque quando eu saí do mundo corporativo, eu continuei recebendo muito convite. E aí eu ia direcionando, né? E eu me lembro claramente de uma vez que eu liguei para uma fulaninha e falei, olha, eu recebi tal convite, eu posso te indicar para a vaga? De jeito algum. Se a cadeira era para você, desculpe, a minha bunda não cabe nela. Eu falei, olha, se eu te liguei e acho que você cabe nessa cadeira, eu estou engajando a minha reputação e o meu nome. Se você acha que não cabe, ok. 2 minutos depois ela me ligou, não. E ela tá empregada hoje, CEO de uma empresa que ela não queria aceitar, nem pensar. Então, toda vez que bater a síndrome de impostor ou de impostora, conversem com alguém que conheça vocês bem e que seja suficientemente amigo ou amiga para dizer se é síndrome ou se é realidade. Quer dizer, conversem com pessoas que possam abrir os olhos de vocês e tenham essa... Quer dizer, essa reação, acho que ela é muito importante. E eu tento, né, quebrar muitas síndromes em volta de mim. E, Cris, eu quero jogar agora no outro extremo oposto. A gente está falando aqui da síndrome do impostor, da impostora. Agora tem um outro ponto que, à medida que você cresce, tem um bichinho da vaidade aqui, que ele é super difícil também, muitas vezes, de controlar e pode ser uma armadilha que derruba muita gente. E eu quero, pegando o seu caso, puxa, você ganhou prêmios importantes, você teve posições importantes, você tinha algum check de sanidade? Como é que você lidava? Porque, puxa, você sempre se manteve, assim, muito você mesmo, se eu posso definir dessa forma. Às vezes até demais, né? Às vezes até demais, mas eu acho que isso, a minha natureza, eu acho que ela, nesse sentido de ser muito autêntica, etc., eu acho que não vai mudar. Não sei, né? Pode ser que mude algum dia. Mas você sabe aonde isso me pegou mais, por incrível que pareça? Não foi quando eu estava recebendo prêmio, etc., etc. Para mim, pegou mais agora. Hoje, não sei nem se eu devia dizer isso publicamente, né? Mas como tem muito pouca gente que escuta esse podcast, não tem problema. Hoje,
peso que eu sinto, às vezes, quando com as minhas alunas, que eu chamo todas minhas alunas, mas da família, filha, sei lá o quê, ele é uma responsabilidade muito forte. Tem gente que não muda de emprego sem falar comigo, tem gente que não aceita o convite sem falar comigo. Agora está pesando. E sabe por que agora está pesando muito mais do que quando era só empresarial? É assim, porque mexe com vida das pessoas, né? Então, sem menor arrogância, mesmo, e assim, muito genuinamente, esse poder me assusta. Porque responsabilidade, né, ela aumenta muito, né? E eu sou uma privilegiada. Realmente sou uma privilegiada, né? Assim, em muitos sentidos. E privilégio gera responsabilidade. Hoje pesa em alguns momentos, mas enquanto meu olho brilhar, enquanto eu tiver tesão, enquanto eu tiver... eu não consigo não cuidar dos detalhes, eu não consigo me preocupar. As pessoas dizem, pô, mas como é que você responde o WhatsApp? Demora, às vezes, né? Você é fruto disso, né? De vez em quando eu demorei um pouquinho. Mas eu posso follow-up, não tem problema. Não, mas é o que eu brinco com todo mundo. Dá um oi, que aí sobe. Sobe, né, na lista. Sobe na lista de novo. Mas, assim, como eu gosto de gente, agora está mais pesado. Porque agora é só gente. Né? E, Cris, eu não poderia deixar de te perguntar, qual que é a sua visão sobre intuição? O quanto que ela age sobre você, porque ao mesmo lado que você tem um ponto racional, ao mesmo tempo você é muito conectada. Como que é a intuição para você? Cara, é engraçado, né? Porque eu tenho conversado muito. Eu faço 2 terapias. Tá? Uma só não deu? Não deu. E tem temas que eu trato com a minha terapeuta de 20 e poucos anos que eu adoro. E tem temas que eu trato com um terapeuta cognitivo-comportamental. E a intuição é um tema que ele me destruiu com relação à minha intuição. Eu sempre me achei muito intuitiva. Né? Eu sou racional, sim, e refiz aí o meu mapa astral sábado, então está fresquinho do quanto das posições aí todas. Comecei a mexer com isso há muito pouco tempo, tá? Não sou uma adepta, tem gente que faz isso há 30 anos, eu comecei há pouco tempo, mas eu sempre me achei muito racional, mas sempre tomei muitas decisões em cima do que eu considero ser a minha intuição. E ele destruiu o meu intuitivo. Conte-nos tudo, estou curiosíssimo. O que ele trouxe sobre intuição? Ele trouxe muito que a intuição, na realidade, é a racionalidade de uma outra forma. Quer dizer, é a racionalidade, você deixando o sentimento, e aí o sentimento, na visão dele, é uma coisa muito racional, né? Então, que não é tão intuitivo quanto eu imagino. É um conhecimento ali, só que não foi racionalizado quadradinho no nosso... Está de outra forma aqui. Ele está, quer dizer, você coloca o teu sentimento, o lado racional do teu sentimento é que é a intuição. O lado racional do seu sentimento é o que é a intuição. Poxa, adorei, eu nunca tinha ouvido essa definição. Mas a gente pode até... Você está indo no sócio esportivo? Não? Sim. Então vamos estender aqui esse assunto. Mas é incrível. Eu sempre fui muito intuitiva. Eu me lembro, assim, algumas contratações, basicamente, que a galera dizia assim, não, se você contratar... Eu me lembro uma que eu quebrei o pau com o meu chefe na época, que eu queria contratar o meu braço direito, e eu tinha 2 opções. Um garoto brilhante, mega diplomado, e um cara que tinha acabado de sair de um banco, ele tem 6 anos a mais que eu, e o meu líder na época, né, ou chefe, não sei, ele chegou para mim e falou assim, não, você tem que contratar o jovem. Eu falei, desculpa, eu quero contratar o Beltrano. Gente, o Beltrano, ele vai sair daqui a 6 meses, porque ele vai receber uma proposta. Ele saiu de um banco agora, mas ele... O cara ficou comigo, saiu depois de mim. Então, essas intuições... E eu
E assim, nem sempre é explicável, tá? Quando as pessoas ficam dizendo que eu sou meia bruxinha quando eu monto as turmas, né? Eu estou montando a 13ª do programa, mas a minha 12ª. O curso já existia quando eu cheguei. Né? A dinâmica das alunas, quer dizer, a minha capacidade de juntar pessoas hoje está se mostrando. Eu no começo eu achei que era sorte, tá? Mas está dando certo. Então a sorte está sendo prolongada. E isso eu coloco muito na intuição, na minha experiência, tudo bem. Mas assim, a química está rolando e são turmas muito diferentes entre elas. E assim, algumas mulheres que brigaram comigo, poxa, você não me deixou entrar na turma 6. Eu tenho um caso que ela vai se reconhecer, que assim, me xingou minha mãe, talvez minha avó, né, porque ela ficou com tanta raiva de não entrar na turma 6 e entrou na turma 7. Porque eu já tinha muitos perfis iguais ao dela na 6. Cara, ela ama a turma dela, me agradece todo dia de ter entrado. Então, isso é intuição. Muito bom, Né? Cris. Na minha visão. Adorei. E, Cris, a gente chegou agora no momento Headhunter. Ai, meu Deus. Que pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time ou para selecionar, talvez, para a turma? Tem alguma pergunta que você fala, puxa, essa eu não deixo de fazer? Cara, você devia ter me mandado essa antes, né? Porque essa é complicada, porque não é uma pergunta, é um conjunto de perguntas. Mas eu prioritizo o aspecto comportamental e pessoal. Conteúdo, qualquer um aprende. Desculpe, eu era advogada, virei financeira. Se até a Loura conseguiu virar financeira, todo mundo consegue, né? Então, para mim, o foco, quer dizer, o grupo de perguntas mais importantes, ele está muito ligado com o comportamental. Eu tento fazer com que a pessoa demonstre aonde que o olho brilha, aonde que ela vai se comprometer. Para mim, esse é que é o ponto. Quando eu contratei o Romeu, e eu vou dizer o nome mesmo, né, que foi meu braço direito e esquerdo durante anos, o que mais me preocupou era qual era o grau de comprometimento que ele ia colocar ali. E eu acho que isso é fundamental, porque isso move tudo. Né? Não adianta. Você saber um pouquinho mais de... E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? A pessoa que não compartilha. A pessoa que quer ser estrela, a pessoa que não entendeu que o mundo mudou. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Porque eu sou muito direta. O que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo? Meus 2 filhos. E eu escrevo no meu currículo. Demais, adorei. O que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Por que você decidiu deixar de ser o escondidinho e entrar num mundo... Quer dizer, quem conhece um pouquinho a tua história não entende como é que você tem tantos seguidores. Para mim, acho que você usou uma palavra que para mim é chave, é compartilhar. Eu acredito que o que eu tinha dentro de mim, de querer compartilhar, de querer conectar, ele seria subaproveitado e subutilizado se eu não vencesse a minha timidez, se eu não vencesse as barreiras que eu tinha de comunicar. Ainda bem que a gente tem hoje, né, as redes sociais, podcast, tudo isso, então definitivamente foi uma plataforma. Mas quem me conhece aqui no dia a dia, ali pessoalmente, sabe que de vez em quando vem um Baza mais tímido aqui, que escuta um pouco mais, mas definitivamente para mim essa foi a grande chave, a grande virada. É engraçado, né, Baza? Por você dizer que você é tímido, deve ter muita gente que deve achar graça disso, né? E quando eu me apresento para algumas pessoas, eu digo que eu sou tímida. E todo mundo acha hilário, né? Mas é engraçado, né? Porque a gente busca algumas ferramentas, né? E a vontade de compartilhar é tão forte que você quebra algumas barreiras. Exatamente. Bacana. Isso. E, Cris, chegamos agora no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Eu sou sincericida. E qual a maior perrengue, situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Cara, engraçada pós, né? Foi num dia... Cara, foi horrível essa situação.
mas é bom para as mulheres ouvirem. A gente estava numa mega operação de M&A, né? comprando uma empresa, e aí chegou, 2h, chegou o time da empresa que ia ser comprada no nosso escritório, e os advogados, não sei o quê, papapá, e uma galera que a gente nunca tinha se visto. Sempre tinha tido um intermediário, foi a primeira vez que eles vieram no escritório, 2h, lógico, né? Aquela mesa cheia de café, pizza, não sei o quê, papapá. Aí um cara chegou para mim e falou assim, você me serve um café? Eu olhei para ele assim, lógico, vamos lá junto, e você serve o meu? Olha a classe, E aí, gente, olha a classe. Todo mundo me olhou assim, o que a Cris vai... Na hora que eu... O que a Cris vai dizer, né? Gerou aquele... Uhum. E aí todo mundo caiu na gargalhada depois, etc, etc, etc. Mas que... hilário, né? E caminhando agora para o final, Cris, o nome desse Já? podcast você viu, passou aqui mais de 1 hora, aqui passa super rápido. Eu estava Mas eu ainda tenho preocupadíssima. mas eu tenho algumas perguntas aqui, não terminou. O nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha? É um momento em que eu possa conectar pessoas, né? Eu tenho, assim, conexão e compartilhamento. Eu acho que são 2 Cs que são muito importantes na minha vida. E coração. Muito bom. Então, 3 Cs. Adorei. E uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso? Perguntar. O que é isso? Por que disso? Sempre que tiver alguma coisa que não saiba, perguntar. As pessoas têm pavor de perguntar. E não estou nem falando de homem na rua que não quer perguntar o caminho, não. Eu estou falando de perguntar... assim, as pessoas têm vergonha de não saber. Isso eu acho que é a pior coisa possível. Eu tenho orgulho de não saber. Adorei. E deixa aqui algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informada? Como é que você se desenvolve? Acho que a melhor maneira melhor fonte é a tua curiosidade. Então, a tua curiosidade vai te levar para livro, qualquer que seja. A tua curiosidade vai levar para podcast. Eu sempre fui muito early adopter, né? Então, toda vez... quando lançou lá... Como é que era o nome daquele aplicativo que a gente já não sabe mais? Né? Que eu acho que a gente participou de alguns momentos juntos. Lembra? Refresca aí a minha memória. Eu não tive Covid, mas tenho idade. Que chamava? Não, nem lembro mais, mas já passou também. Então, tudo assim, eu sou early adopter, eu quero saber de tudo. Uma grande fonte hoje, para mim, de informação, eu sou rato de festival de inovação. Então, até o Rio Innovation Week, que todo mundo criticou muito, eu consegui ver coisas maravilhosas lá dentro. Vou para South by, já comprei o ingresso do Web Summit do Rio de Janeiro, em maio, para maio do ano que vem. Então, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Eu acho que isso me mantém muito atualizada. E perguntar, ler, buscar pessoas em que são inspiradoras para vocês. É tipo, Basa, o que você lê? Como você me inspira? Saber o que você lê me ajuda. Né? E assim, ouvir está aberto. E, Cris, falando de inspiração, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar aqui para esse podcast e ter uma conversa legal como essa que a gente está tendo. Olha, que saia justa e você conhece tanta gente. Esse é o problema, né? E sem fazer o disclaimer de qual critério que eu estou elegendo essas pessoas. Mas, quer dizer, tem milhões de pessoas e lá no sócio esportivo do IBF, eu te passo outros nomes, mas eu acho que tem que ter assim, alguns nomes simbólicos, né? Eu gosto muito de quebrar paradigma. Então, você trazer uma Louise Barsi, que foi a minha aluna mais... É a caçula de todas as minhas alunas. Ela, quando eu a entrevistei, eu disse para a pessoa que faz a primeira filtragem, eu falei, Dani, você está louca.
uma pirralha de 25 anos não vai fazer esse programa, ela não tem perfil. Olha o meu viés, olha, eu me considero alguém aberta. E ela falou assim, mas ela já está em 2 conselhos de administração. Eu falei, bom, então passa aqui o currículo que eu vou olhar. Vamos ver aqui. Né? Então, eu acho que ela tem esse lado de disrupção. E aí eu faço o pandan. Né? Quem era na mesma turma dela, eu tinha uma senhora que na época tinha 61, que é a Sônia Magalhães, que foi diretora do São Luís e hoje ainda está no Conselho do Vaticano. Então, ela tem uma cabeça... Você tem uma cabeça de quem está chegando e uma cabeça de quem já fez. Eu acho que essas duas são bem interessantes. E aí, quer dizer, vamos continuar de ABPET, né? Porque, afinal de contas, né? eu cuido do meu gado. É uma pessoa que eu acho que sai muito do perfil típico de conselheira, que é uma futurista. Andréa Bisker, não sei se você já ouviu falar da Andréa. Conheço, adoro as palestras dela, Cara, aprendo sempre, precisamos trazer ela aqui. Eu acho que, assim, peguei 3 muito nomes, bom. Mas tem muitos outros, Adorei. Viu? E, Cris, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. Ai, meu Deus. Não posso deixar de fazer para você. O que é felicidade para você? Felicidade é estar aqui conversando contigo. Felicidade, para mim, é um somatório, é um estado de espírito. Não tem uma definição. Para mim, eu estou sempre buscando a felicidade, né? E quando eu percebi que a felicidade está nas pequenas coisas, outro dia a gente foi para um spa e o céu estava azul. Aquele momento foi um momento de felicidade. Eu acho que assim, tudo que é muito completo, né? É lógico, família, amigos, tudo isso compõe uma felicidade. Mas a gente tem que parar, ou pelo menos eu percebi que quando eu parei de buscar a felicidade em coisas muito estratosféricas, eu me senti mais feliz. É um conjunto de pequenos momentos. Que demais, adorei. Cris, para a gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram, que projetos que vêm pela frente? Deixa a mensagem aqui para quem quer continuar acompanhando você. Bom, como me encontra, Cris Achê no Insta, Cristiane Achê no LinkedIn. Às vezes demoro para responder, mas respondo. A gente é que nem a justiça, tarda, mas não falha. Projetos, é inacreditável a quantidade de projetos que eu tenho. Eu nunca pensei que fosse possível ter tantos projetos. O meu mapa astral, né, de sábado me disse que eu tinha que... Cara, meu Deus... Disse que eu tinha que trabalhar muito, que eu tinha alguma ideia latente ligando viagens e educação. Você acabou de voltar de uma. Então, tudo que a gente faz na São Paulo, né, os nossos modos internacionais, isso são muito fortes, mas eu estou lançando, com 2 ABPETs, inclusive, aí uma jornada de viagens em festivais, exclusivamente. A gente está lançando um projeto social grande junto com Amigos do Bem. Então, vai ter uma caravana indo para o Nordeste, lá, com a Alcione. Dentro da São Paulo, a gente está aumentando de uma forma bastante consequente a comunidade São Paulo, Lato Senso, e não só a BPW. Então, a gente está estendendo, tem um programa de mentoria lindíssimo. A gente vai lançar um programa de investidoras anjo. Enfim, olha, eu podia ter mais 1 hora de projetos. E, olha, o dia tem 24 horas, tá? Mas cada minutinho é bem vivido. E, assim, enquanto tiver entusiasmo, a gente vai ter projeto novo, graças a Deus. Que demais. Cris, adorei. Que papo fantástico. Tenho certeza que todo mundo saiu aqui com folhas e folhas de anotações aqui. Quantas lições, quantos insights. Muito obrigado mesmo. Gente, obrigada mesmo, Baza. Para mim, a gente demorou para achar a data, mas conseguiu. E que bom, porque muita coisa aconteceu. Entre o primeiro contato nosso, eu me lembro um almoço, né, que o Patrick Olá, que é um queridaço, proporcionou. E que bom que as coisas estão evoluindo. E, galera, confio em vocês, né? E
Vamos que vamos, pergunta, corram atrás. É muito bom a gente estar junto. E assim, contem sempre uns com os outros. Ah, tem um movimento lindo. Vamos lá. Uma sobe e puxa a outra. Tem até uma camisetinha. Não sei qual é o link, mas procurem. E agora tem Eu Ajudei para os homens usarem também a camisetinha. Tem milhões de movimentos muito bacanas acontecendo. Muito bom. Cris, adorei. Obrigado, obrigado, obrigado. Aqui, quanto aprendizado mesmo. Uma delícia. Uma honra estar aqui.